Olá, mais uma aula do Excel além dos números e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas. Muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo uma coisa muito boa e até estamos, mas ela pode ser ainda melhor. Aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo de controle de despesas. Podem ver que eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Quando se pensou nesse controle, se pensou em colocar as despesas das 4 pessoas, vamos supor que são 4 moradores da casa, e se essas despesas têm mais do que uma parcela, ou seja, se são recorrentes. E além disso, o valor, né, de cada parcela para cada uma das pessoas. E aqui se colocou corrido qual o número das despesas. O que tem de assim que a gente pode melhorar aqui, gente? Primeiro, eu não consigo ter tanta certeza assim, ó, aqui por acaso, vemos a primeira despesa, ó, né? Uma de 3 em janeiro, em fevereiro ela ocorre e em março também. Então, por acaso, está colocado certo, mas é muito fácil de eu me perder quando eu coloco isso. Para gerar um relatório daqui é bastante difícil. Por quê? Porque não é um banco de dados normalizado. Segunda coisa, em que data foram realizadas cada uma dessas despesas? Eu não sei. Então, eu não sei dizer se no primeira quinzena, no meio do mês, na segunda quinzena, eu gasto mais. Ou João gasta mais nos primeiros 10 dias, Maria gasta mais na segunda quinzena, Luísa gasta o mês inteiro e Rui quase não gasta, gasta só no dia que recebe. Não sei, são informações que eu não consigo tirar daqui. Então, o que eu proponho? A primeira coisa, vamos criar um banco de dados normalizado. Um banco de dados normalizado pressupõe que, cada vez que eu tiver mais uma informação, eu vou acrescentar uma linha nesse banco de dados. Então, se a partir de agora eu tenho João, Maria, Luísa, Rui e o Pedro, eu não vou ter que acrescentar uma coluna para o lado. Se eu acrescentar uma coluna para o lado, não é um banco normalizado. Mas, se eu fizer as despesas do Pedro abaixo das outras, é sim um banco de dados normalizado. Então, eu vou vir aqui, vou inserir uma folha de cálculo, está aqui a nossa folhinha de cálculo, e vou começar a normalizar esse banco. Então, vamos lá. Primeira coisa, o número do registro, nesse momento quase não me interessa. O que eu vou fazer? Vou levar, ó, copiei e colei para o meu banco de dados as despesas do João. Vejam, se eu estou dizendo que eu tenho 3 despesas do João, e aqui, gente, vou pedir uma desculpinha para vocês, mas como eu não sei as datas, eu vou chutar umas datas aqui, tá? Como é que eu vou dizer? Eu vou dizer que isso aqui foi em 2 de janeiro de 21, que esse aqui foi em 5 de janeiro de 21, esse aqui foi em 8 de janeiro de 21, esse aqui foi em 9 de janeiro de 21. Como eu não quero ficar fazendo muitas datas, eu vou colocar uma função que se chama aleatório entre. Então, eu vou pedir para ele, gere sempre aleatório entre o dia 2 e qual é a outra data que eu vou querer? Vou pôr aqui no final, ó, na G2, vou colocar uma data e aqui eu vou colocar 31/1 de 21. Vejam que agora, opa, se eu deixar fixo o G2, né? Agora, quando eu copiar para baixo, ele vai gerar inúmeras datas aleatoriamente. Como quando eu tinha o banco eu não sabia as datas, eu nesse momento optei por fazê-las aleatórias. Tá? Isso não é o controle de despesas que vocês vão fazer efetivamente, né? Porque cada um vai saber a data do que gastou. Eu aqui não sabia, não vou perder meu tempo pensando em muita coisa, tá bem? Agora aqui, posso até já apagar porque salvei como valor. Vejam, se eu tenho 3 vencimentos, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4. O que eu vou fazer? Dentro do mesmo banco de dados, eu vou usar uma coisinha chamada dia, não,
data M. A data M é uma função que ela faz o seguinte, pega essa data inicial e pergunta, quantos meses você quer acrescentar nela? 1, porque eu vou fazer o terceiro vencimento e o quarto vencimento. E vou dizer aqui que é igual. Notem, eu estou tendo esse trabalho porque eu estou normalizando o banco. Se tivessem criado isso já da primeira vez assim, certinho, eu não teria esse trabalho. Aqui, então, é 1 de 5 e eram 5 vezes de 80, né? Aqui agora, 1 de 2, vejam, estou copiando o data M aqui e estou copiando para cá. Por acaso, o valor aqui do João era 0, que deve ser de outra pessoa, esse 2, né? Aqui, o 3. Olha, 3 parcelas de 30. Veja que o data M já está me dizendo 4 de janeiro, 4 de fevereiro e 4 de março. É muito simples trabalhar com isso, né? Olha, aqui vou colocar os data M's de 4, ó. Então, ele diz 23 de janeiro, fevereiro, março e abril. E aqui eu tenho os outros valores. Eu vou agora dar um stop aqui na minha gravação, né? Vou dar uma pausa para que eu faça a normalização de todo o banco e não seja chato vocês ficarem olhando. Já volto. Neste momento, eu aqui criei o campo responsável e aqui deixei o valor, tá? Então, coloquei aqui todas as despesas do João. Se eu já via que eram 3 meses do João de 144, uma despesa só, mais 5 despesas e fui fazendo os meses. A mesma coisa para Maria, a mesma coisa para Luísa e para o Rui. Então, aqui eu tenho o mês de janeiro todo colocado. Eu ainda posso tirar aqui os zeros, porque não faz muito sentido para mim. Eu vou de novo pausar e vou colocar o resto das despesas para a gente poder trabalhar nesse ficheiro. Ok, consegui terminar de consolidar, levou um tempinho, mas agora a gente pode ver aqui, vou tirar os filtros só para vocês verem, que temos um banco consolidado e estruturado, em que eu tenho data, número de parcelas, que talvez nem seja tão necessário assim, quem gastou e qual o valor. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente faz esse tipo de estrutura, nós podemos inclusive ter erros. Vejam aqui, ó, foi cadastrado inicialmente que nós teríamos 2 parcelas, né? Provavelmente uma compra que alguém dividiu e que a Maria pagaria 131 e o Rui 69 em janeiro. Quando tivemos a digitação de fevereiro, vejam que a mesma coisa, seriam 2 parcelas, né? A segunda parcela, a Maria era 131, mas o Rui já era 70. Então, é muito fácil de ter inconsistências de dados quando nós estamos trabalhando desta forma. Quando eu consolidei, vejam aqui, como eu coloquei uma despesa abaixo da outra, quando eu cheguei lá no fevereiro do Rui, eu coloquei 69, porque era o valor da parcela. A mesma coisa eu fiz com a Maria, em que eram 131 o valor de cada parcela. Então, ter um banco de dados consolidado e estruturado nos ajuda a evitar erros. Sem falar que agora eu posso gerar muito mais relatórios, eu consigo ter visibilidade daqui. Outra coisa, eu tirei aquele monte de zeros, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, nesse quarto registro, eu tinha 0 para o João e 0 para a Luísa. Eu não levei esse 0 para o meu banco de dados estruturado. Então, aqui eu tenho, vamos ver quantos registros, temos 261 registros ao todo, que eu posso trabalhar das formas mais diversas possíveis. Aqui era aquele de janeiro, ó, que eu tinha trabalhado com vocês, em que o João tinha 5 parcelas de 80. Se eu for ver a Maria, ela tinha 5 parcelas de 123 e já, ó, uma para cada mês. Quem mais que tinha? A Luísa tinha 5 parcelas de 98. Se eu for procurar a Luísa,
5 parcelas de 98, cada uma já programada para o seu mês. E o Rui, 5 parcelas de 110, cada uma programada para o seu mês. Ou seja, no próprio mês de janeiro, eu posso dizer que vence em fevereiro, em março e abril. O que é importante eu fazer aqui agora? Primeiro, eu não tenho o tipo de despesa que foi utilizado. E isso eu acho muito importante. Então, eu venho aqui, vou inserir uma coluna, vou chamar de tipo, e aí eu posso ter o quê? Aluguel, dentista, estética, academia, roupa, condomínio da casa. Posso ter os mais variados tipos de despesa. Para que eu não tenha uma hora que eu escreva condomínio com acento, outro condomínio sem acento, o que eu diria para vocês? Eu criaria aqui uma nova folha, chamaria ela de cadastro e colocaria tipo de despesa. Opa. E vou colocar aqui, condomínio, academia ou ginásio, né? Se estivermos aqui em Portugal. Aluguel ou aluguer, se tiver em Portugal. Que mais que nós temos aqui? Estética, né? As meninas gostam de estética, não gostam? Eu até posso colocar aqui cabelo, posso colocar pés e mãos, depende de como vocês quiserem tratar. Supermercado, se for abastecimento para casa, roupas. Enfim, nós podemos ter uma infinidade, né, de tipos de despesa. O importante é que eu consiga trazer aqui para dentro do meu consolidado o tipo bem certinho que está cadastrado, gente. Primeira coisa que eu vou fazer, viram? Eu criei uma folha chamada cadastro e eu vou vir aqui, base, formatação como tabela. Vou escolher uma tabela cinza e vou dizer, vejam, os tipos de despesas possíveis são esses. E agora, aqui no consolidar, outra coisa que eu vou fazer é dizer que ele também é um tipo de tabela. Vou chamar uma tabelinha aqui. Opa, ele está indo uma coluna a mais, é porque eu devo ter aquele X perdido lá embaixo, Eu não quero que isso apareça. Então, tirei, excluí apenas a coluna com o X, vim aqui em cima, tabela, vou dizer que ela é uma tabela verde. E aqui está como tabela. Qual a grande vantagem da tabela? Se eu trabalhar uma fórmula na tabela ou qualquer coisa, ele vai usar isso para todo mundo. Eu vou ensinar vocês uma coisa que já tem em outras aulas, é como criar uma lista suspensa do que está aqui no cadastro, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou usar a função deslocamento. A função deslocamento, ela me pergunta assim, a partir de onde você quer deslocar? Ora, a partir de condomínio, porque condomínio é a minha primeira palavra. Fixei, lembrem-se, fixa. Quando eu encontrar a palavra condomínio, eu quero que ele corra alguma para baixo? Não. Eu quero que ele corra alguma coluna para o lado? Não. E quantos ele vai me trazer? Ora, ele vai me trazer o seguinte, contar.val. Conte todos os valores que você encontra na minha coluna A do cadastro, menos 1. Por que menos 1? Porque eu não quero que ele traga o título. Então, ele vai trazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando você encontrar isso, só traga uma coluna, porque eu só tenho o nome numa coluna, só na coluna A. Vejam quando eu der um OK, aqui, condomínio, academia, aluguel, cabelo, pés, mãos e roupas. Vamos dizer que a gente aqui, nós temos um menino, né? E vamos colocar mais barbeiro. Nós vamos colocar combustível do nosso carro. Nós vamos colocar o gás de casa, a energia elétrica, a água. Vejam, eu aqui no cadastro coloquei muito mais despesas. Vejam que aqui ele já reconheceu. Então, o que eu vou fazer? Agora que eu sei essa função deslocamento, eu copio toda a função deslocamento
venho aqui na minha tabela de despesas e vou lá em dados, validar por uma lista, mas eu não vou dizer que a lista é essa lista aqui. Não, eu vou dizer que a lista atende a uma fórmula. Por quê? Porque se eu colocar aqui, eu vou ter que copiar, tá? Porque agora a próxima linha que eu criar, ele já vai encontrá-la. Por que isso? Porque cada vez que eu abrir esse aqui, vejam, ele já tem mais, ó. Se eu tivesse, vejam que ele termina em água, tá? Se eu viesse aqui e lembrasse, ai, eu tenho a internet. Além da internet, eu tenho o celular. Vejam o que vai acontecer aqui, ó. Internet e celular. Se um belo dia eu resolver vir aqui e classificar e abrir aqui, veja, ele está classificado também. Então, essa função aqui, ó, deslocamento, é uma sacada fantástica. Fantástica para quando eu quero ter os nomes aqui das pessoas. Ok? Então, aqui eu posso fazer a mesma coisa, gente. Eu venho aqui no cadastro e digo, quem são os responsáveis por despesa? Nesse momento, eu só tenho João, Maria, Luísa e Rui. Vou também transformá-los em tabela, isso porque eu gosto de transformar em tabela, tá? Eu acho mais organizado. Opa! Tá aqui, e vou diminuir uma linha da tabela, ó. Só puxei para cima. Por que eu faço isso? Para que quando eu colocar os nomes aqui, eu não acabe colocando um Luísa com acento, um João sem acento. Então, o que eu vou fazer aqui de novo? Eu vou vir aqui e vou mandar dados, validar, numa lista. E agora vejam que eu vou criar o deslocamento aqui dentro. Não precisaria ser aqui dentro, podia ser lá fora, como eu fiz, e depois copiar para cá. Deslocamento. E ele vai me perguntar, desloca a partir de onde? Ora, a partir do João. Já está fixo, gente. Quando eu encontrar o João, eu quero que desloque alguma linha para baixo? Não. Opa, não é zero. Zero. Alguma coluna para baixo, para o lado? Não. Quanto que eu vou contar? Sei lá. Eu vou contar ponto val, tudo que estiver nessa coluna C, menos 1. E quando ele encontrar, me mostre uma coluna com valores. Ok. Vejam que agora, se eu quiser trocar o João, eu só posso trocar por Maria, Luísa ou Rui. E ele não me deixa digitar coisas erradas aqui, ó. Então, vamos dizer que isso aqui fosse academia. Olha, ele não deixa, eu tenho que colocar academia. E assim por diante, tá? Aqui, como é uma de 3, vou dizer que tudo é academia. Aqui eu vou dizer que é a água. Aqui eu vou dizer que é condomínio. Ah, claro que isso aqui eram informações que eu devia ter preenchido quando estou criando os meus registros de despesa. Não fiz isso porque aqui eu peguei uma planilha pronta que eu recebi de um aluno que me pediu ajuda e eu estou aqui normalizando esse trabalho. Com base em que, nesse momento, nós só precisamos ter uma planilha normalizada e um cadastro, né? Nós vamos fazer o quê? Salvar, que sempre é importante. E eu vou vir aqui em cima e vou dizer que eu quero inserir uma tabela dinâmica em uma nova folha de cálculos. E vejam, eu posso agora fazer muitas coisas. Por exemplo, eu quero colocar os responsáveis nas linhas e quero saber os valores que cada um gastou. Vamos formatar numérico, o número, deixar mais bonitinho. Quem me segue sabe que eu gosto muito dessa formatação. E tá aí, nós gastamos 33.799. Também quem me segue sabe que eu adoro números mais redondos, né? Então, eu vou pôr 116 aqui, só para que eu possa atualizar e tenha 33.800.
Então, aqui eu tenho as despesas por pessoas. E se eu quisesse saber as despesas por pessoas e por mês, eu colocaria as datas nas linhas e aí ia dizer: o João gastou tanto, a Maria gastou tanto, a Luísa gastou tanto. Mas eu não gosto assim, eu gosto assim, ó. Em janeiro, o João gastou 1.001, a Maria 1.000, a Luísa 1.050 e o Rui 850. Total, 4.001. E assim eu posso brincar nas minhas tabelas dinâmicas como eu quisesse. Vocês sabem que aqui a gente pode trocar, né, os nomes para despesas. Posso deixar sem rótulo aqui, vou deixar um espaço. Posso deixar sem rótulo aqui. Posso diminuir aqui essas colunas. Agora, eu posso copiar essa tabela dinâmica para o lado e dizer que eu não quero mais saber por quem gastou, tá? Mas eu quero saber por tipo de despesa. Opa, o tipo de despesa eu quero que você traga para colunas, meu amigo. Está aqui. Por que tem tanto em branco? Porque eu tive preguiça agora só para a aula de vocês e preencher tudo, né? Isso tem que ser preenchido quando vocês estão fazendo análise. E assim nós podemos trabalhar muitas coisas. Tabela dinâmica nós já vimos em outras aulas. Podemos também revisar. Aqui, ó, eu ainda consigo abrir, por exemplo, para saber os dias em que foram gastos, ó. É muito bonitinho esse tipo de controle. Muito mais eficiente do que isso aqui, né? Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, ainda é dizer aqui, ó, eu vou tirar as datas porque eu não quero, mas quero colocar as parcelas. Então, eu vou abrir aqui, ó. Eu sei que coisas de 2 parcelas em janeiro. Opa, fevereiro de 2 parcelas, vejam que é a mesma coisa. Posso ainda vir aqui e dizer que eu não quero o que é uma parcela, quero apenas o que tenha muitas parcelas e posso trocar os meses, ó. Uma parcela, janeiro e fevereiro, 4 parcelas. Aí eu tenho, ó, 4 parcelas são essas, depois essa aqui de maio, junho, julho e agosto. Para dizer que você pode montar como você precisar as informações de saída, ok? Eu aqui, por acaso, vou voltar, ó, sumir com a minha lista, vou voltar, mostrar a lista de campos. Vou tirar as parcelas, deixar apenas os meses, porque eu acho bonitinho saber quanto que a gente está gastando em cada mês. Desculpa, foi uma aula de 23 minutos, foi realmente bastante longa. Isso que eu parei muito tempo para organizar o banco de dados e vocês não viram, deixei ele em pausa. Mas acho que é uma aula que vale a pena para cada um de vocês para conseguir controlar suas despesas, sejam em casa, seja no seu escritório, seja na sua vida. Eu sou Andréa Santos, a Prof. Drasta, e estou aqui nesse canal sempre para ajudá-lo, ou para dar um up na sua carreira, ou nos seus negócios. Aqui embaixo tem o link do nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente não diz bom dia, boa tarde, boa noite, a gente só fala em Excel. Às vezes alguém pode dizer, muito boa aquela coisa, aquela dica foi interessante, mas, gente, não é aquela porcariada cheia de memes. Pode ir lá, pode nos seguir, e assim, é excelente, porque as aulas que eu trago para esse canal, elas vêm das perguntas que as pessoas me fazem nos grupos. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui, compartilhar com algum amigo, se inscrever no canal, colocar lá o sininho para saber e deixar um comentário. Isso sempre dá maior credibilidade para o canal. Você sabe que eu aqui trabalho, né, com muita informação e gosto de estar compartilhando com vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo.